Boa tarde a todos, colegas vereadores, a comunidade aqui presente e quem nos assiste de casa. Vivemos tempos tristes na política viamonense. Tempo em que qualquer um cria uma página, cria um perfil, se esconde atrás de uma tela e fala o que quer e o que bem entende, sem qualquer responsabilidade, com o único objetivo de manipular e usar a população de Viamão. Criam narrativas, criam histórias, e tudo isso com um interesse político. Mas o que me trouxe para a política foi justamente poder fazer uma política diferente. E eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder e tampouco me calar quando eu ver as coisas que estão acontecendo, a população ser usada e os meus colegas da saúde serem amedrontados. Temos uma organização distorcendo a realidade para uso político, manipulando comunidades, e hoje eu vou falar da estalagem, mas eu poderia narrar com detalhes o que aconteceu no Hospital de Viamão, que foi publicado na página do 24 Horas, com detalhes de quem filmou, para quem enviou e como chegou. Não é espontâneo, não são as pessoas, é manipulação. E agora, vereador Alex, o senhor, que eu acredito que seja o mais experiente de todos nós aqui, quando um vereador que é da base sai do governo, o que acontece com seus cargos? Saem. Deixam de ser da confiança do governo. E aí, se deixa o governo e se quer vender para a comunidade que agora o governo virou as costas para a comunidade, que agora tudo vai piorar, e que agora é bem sabido que a coordenadora que saiu da estalagem, aquilo lá ia virar uma zona, levando descrédito para médico, para enfermeiro, para toda uma equipe que trabalha lá há mais de 3 anos. O que a gente está vendo todos os dias é uso e narrativa política. E o mais grave é ver um assessor do vereador que trabalha nessa casa usando a população, e aí depois, se alguém quiser ouvir o áudio, que foi no grupo da comunidade, não foi em sigilo para ninguém, tem os prints do Facebook também, com a moradora dizendo que sim, que o assessor do vereador ajudou, que disse para quem mandava o vídeo e que orientou o marido a gravar, está lá, para todo mundo ver. E dizendo, inclusive, grave o vídeo que nós largamos nas maiores redes da cidade. 24 Horas, Kenny e Viamão 360. Isso é defender a população? Isso é para quem trabalha com responsabilidade? Ou isso é uso e manipulação? O caso citado, talvez alguns de vocês tenham visto, não deu tanta repercussão, mas eu fiz questão de trazer aqui, porque é um caso, dentre tantos que estão acontecendo todos os dias na rede social. Uma criança de 5 anos que a escola ligou porque ela estava com dor de garganta. A mãe levou na unidade de saúde, a enfermeira avaliou, a criança não tinha febre, não tinham sinais de urgência, e como ela morava na rua abaixo da 118, inclusive a rua que eu pedi ajuda para o vereador Marquinhos, quando a menina foi vítima de estupro coletivo, naquela rua, é muito mais próxima da unidade do centro. É, descendo pela Bento Gonçalves, que é a primeira direita, Setembrina, atrás do Setembrina é a policlínica, que inclusive funciona até às 20 horas. Ela atravessou a 118 e foi lá para o meio da estalagem para consultar. Ah, estava na escola lá, beleza, mas ao voltar para casa, a unidade que acompanha a criança é quem tem que saber o que está acontecendo com ela, quem tem que fazer o acompanhamento. E eu trago ainda outra questão. Essa família, até agora, que nós estamos em abril, essa criança, essa família já teve 4 vezes na unidade, de janeiro até agora. Em todas as vezes eles foram orientados, atendidos e orientados a procurar a unidade de saúde de referência, porque a gente precisa que os profissionais conheçam as crianças, os pacientes da sua área de abrangência. A gente não pode fazer com que unidade de saúde vire emergência, UPA ou pronto atendimento. É segmento, é acompanhamento. E aí,
a gente vê que a saúde e que as pessoas, elas estão sendo usadas. Porque, com certeza, essa mãe saiu de lá com um descontentamento, porque queria sair com o médico atendendo, com a receita, com tudo pronto. Mas não é isso que a gente trabalha para fazer enquanto organização de saúde. Não é isso que a gente trabalha para defender os interesses da população aqui na Câmara. Não é essa a política. Não é esse o trabalho que a gente tem que defender. E eu digo isso porque, do jeito que essa comunidade está sendo usada, do jeito que esses trabalhadores estão sendo amedrontados, eu também fui. Eu fui intimidada na campanha dentro dessa comunidade, com um vídeo dizendo que lá eu podia andar, que lá eu podia ficar tranquila, que lá nada ia acontecer comigo. O que é isso, se não é intimidação? O que é isso, se não é pegar uma mulher que está na política para querer montar por cima e dizer que aqui pode? Não, não é isso. Eu vim para cá para trabalhar sério, eu vim para cá para trabalhar com dedicação e para a política que Viamão merece, e eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar esse tipo de coisa e não vou deixar que isso aconteça com a saúde da nossa cidade e, principalmente, com os colegas que estão lá na linha de frente trabalhando. Quando a gente vê um vereador vir aqui na tribuna e falar de perseguição, em falar de politicagem, do que a gente está falando? Do que a gente está falando se a gente está usando as pessoas? Do que a gente está falando? Obrigada. Boa noite a todos. Aproveito, então, para me redimir com o vereador Carraveta. Não sabia que o senhor estava de aniversário. Meus parabéns. Muitas felicidades. Saúde, importante. Mas eu vim aqui só para a gente clarear algumas coisas. Todos os vereadores que estão aqui, inclusive os que eram da base e hoje não são mais, têm a prerrogativa de fiscalizar. E durante o ano que passou, olha, podemos até procurar quais estavam aqui trazendo problemas da saúde ou reivindicações. Inclusive, quando caminhei agora na campanha, nas comunidades, se queixava-se da falta, da ausência dos vereadores e dos políticos que só apareciam em época de campanha. Na comunidade, a gente sabe que a saúde não está perfeita, que tem, sim, muita coisa para melhorar, mas a gente não pode sempre olhar da onde a gente saiu e aonde a gente está. O que nós tínhamos e aonde a gente chegou. E, claro, olhar para frente e ver, sim, o que ainda falta. Ver, sim, o que está pendente, ver, sim, o que as equipes não estão conseguindo atender, ver, sim, o que não está se conseguindo dar conta. Eu tive como secretária de saúde e os vereadores que estavam aqui usaram essa tribuna com essa intensidade, me procuraram enquanto secretária para falar da saúde. Sempre era um favorzinho, uma informação, uma entrada privilegiada. Nunca era sobre a superlotação, sobre a falta de leitos. Inclusive, quem possibilitou que a gente aumentasse os leitos no nosso hospital foi uma emenda da vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, que possibilitou a abertura de mais de 20 leitos no hospital. E é legítimo que as pessoas procurem rede social, ouvidoria, as páginas. O que não é legítimo é que colaborador dessa casa incentive isso. E eu até não vai caber aqui, não vou colocar numa caixa, mas vai estar na minha rede social lá, o áudio, para vocês ouvirem, para todo mundo ouvir. Deixar bem claro que não é invenção. E isso é que está errado, não é a população querer se manifestar e reclamar que está ruim. E eu não podia deixar esse momento passar para dizer que eu não vou admitir que nessa casa social, nessa casa,
a gente tenha ataques pessoais, ataques que tentem desinformar, reduzir qualquer um de nós parlamentares, muito menos as mulheres. Não vou aceitar nenhuma mulher ser deslegitimada, ser desrespeitada e ser taxada com rótulos. E eu digo isso porque agora a gente acabou de ouvir vereadora, presidente, doutora, magistrada, gabaritada, formada, e a gente não ouviu mais, porque eu usei o artigo 18, inciso 1º, a linha G, e interrompi. E aqui eu digo com muita clareza, não é as palavras, é o ato, é o que isso representa nessa Casa Legislativa. E eu falo por isso porque eu vi e vivi isso nas ruas, mas aqui, em 2024, eu assisti o que fizeram com a vereadora Fátima, o desrespeito que ela sofreu quando se candidatou a prefeita. Eu assisti o que fizeram o ano passado com a vereadora Eda. E eu digo com tranquilidade, aqui, enquanto eu estiver aqui, isso não vai acontecer. Não é um episódio, isso é um padrão e eu não vou deixar que ele se repita. É meu papel também, enquanto vereadora, presidente dessa casa, vereadora eleita, presidente dessa casa escolhida, conduzir essa casa com ética e respeito, principalmente às mulheres. E eu não vou aceitar que essa tribuna, que é um espaço, mais 5 minutos pelo PSD, por favor, seja usado com ataques, ironias, disfarçados de qualquer fala, mas sim se enquadrando como violência. Não é sobre mim, mas é sobre o tipo de parlamento que nós queremos. Se hoje a gente relativiza desrespeito, amanhã a gente acha que violência é normal. E talvez daí a gente tire muito início da realidade que a gente está vivendo hoje. Quero registrar que o vereador me pediu desculpas, eu reconheço, acho que faz parte da política a gente também saber se reposicionar, mas não é como eu me senti, é o que foi dito. E eu vou conduzir essa casa com equilíbrio, com firmeza. O vereador Leandro usou muito bem as palavras, a gente tem que usar essa tribuna para defender os interesses da nossa população, para dar voz a quem nos colocou aqui e reforçar com vocês que respeito ele não é opcional. Respeito é condição para estarmos aqui, exercendo a vida pública e um mandato nessa Casa Legislativa. Muito obrigada. Com inscrição, vereador William, tem a palavra.